Estamos começando mais um De Tarde e hoje o assunto do nosso programa é cultura. Estamos aqui com duas convidadas, que é a ministra da Cultura, Lia Oberhauser, e a doutora em Estudos Culturais, Jéssica Souza. Para começar, eu gostaria de perguntar à senhora ministra o que é cultura? Cultura seria aquilo que vem de uma bagagem de aprendizado, com bons filmes, bons livros, com você em boas escolas. Alguém que frequenta esses lugares acaba que criando essa cultura. É mais do indivíduo do que do coletivo. A gente não pode resumir a cultura, restringir a cultura apenas às pessoas que têm acesso de uma classe maior, né? A cultura está presente na vida de todas as pessoas, é uma expressão natural da sociedade e que a gente não pode desconsiderar as culturas vindas também, a cultura de massa, por exemplo, que é uma cultura que está presente na maior parte da população brasileira e a gente também não pode desconsiderá-la. Não é só em bons filmes ou em bons livros, não é, que são ditos por pessoas que têm um interesse nisso, que a gente vai classificar a cultura. Então, doutora, como fazemos para estudar a cultura? Então, através dos estudos culturais, a gente consegue entender um pouco sobre o que é cultura, porque alguns autores reuniram os seus pensamentos críticos em relação à sociedade, estudaram todo tipo de cultura, seja a cultura clássica, até as outras manifestações de cultura, as considerando, e daí a gente consegue entender um pouco sobre as manifestações na sociedade, a intervenção da mídia também, que foi muito importante para a gente ter esse contato com as culturas e essa intersocialização, né? O Brasil é um país muito miscigenado culturalmente, e aí a gente consegue entender e compreender um pouco dessa mistura que a gente tem no Brasil, que inclusive é muito rica. Os estudos culturais, eles colaboram muito com isso, e é muito bom também para a gente entender um pouco sobre cultura. Eu não concordo muito com o que a colega falou, porque eu estudei o teórico do Dwight MacDonald e ele deixou claro que existem a alta cultura, a baixa cultura, a da ralé e a média cultura, que seria o intermédio. A alta cultura é a cultura clássica, é aquela onde as pessoas realmente têm uma cultura digna, algo que precisa ser estudado, avaliado, algo que precisa ser, que não precisa, deve ser levado em conta. Essa opinião é absurda, senhora ministra, porque isso só mostra que o seu estudo é muito restrito a apenas um teórico dos estudos culturais, e o preconceito que vem na sua fala é muito grande, porque a cultura, os estudos culturais vão falar isso, os outros teóricos, que a senhora não deve ter lido, vão falar que a cultura ela está presente em todo o cotidiano, em toda a sociedade, independente de classe. A gente não pode restringir a cultura só para uma classe alta. A senhora, como ministra da Cultura, não pode chegar aqui num programa de TV que muitas pessoas que não correspondem ao perfil que a senhora citou estão assistindo e dizer que eles não têm cultura. Bem, gente, para acalmar os ânimos, eu vou ler aqui algumas perguntas do pessoal de casa. O @Mika me perguntou: eu adoro escutar a Anitta. Muitas pessoas dizem que isso não é cultura. O que a senhora acha sobre isso, doutora Jéssica? Eu acho que, como eu tinha falado anteriormente, é a cultura sim, porque faz parte da expressão da sociedade, né? A música, ela chega muito, se aproxima muito da sociedade. E a intervenção da mídia hoje, principalmente aqui no Brasil, causou esse crescimento da cultura pop aqui. Anitta é uma personalidade da nossa música brasileira, do funk, né, que sofre muito preconceito ainda em relação a essas pessoas que consideram cultura como coisa de pessoas de elite. Mas o funk está presente em todo o Brasil hoje, tem essa identificação entre várias as classes, e a cultura é exatamente isso, é se fazer presente no cotidiano das pessoas, trazendo essa identificação, e também outros exemplos como o forró, o Wesley Safadão, que a gente tem também como exemplo, a Ivete Sangalo, lá na Bahia. Isso obviamente não é cultura. Claro que é cultura. Claro que não é. Isso é algo imposto pela indústria cultural, é esse povo, é essa massa que não pensa, que não tem opinião. Como é que eu vou dizer que alguém que escuta Anitta, é uma mulher que fica lá na frente só se rebolando? Cultura é você ler Vitor Hugo. Cultura é você escutar uma sinfonia de Beethoven. Isso é cultura. Vai dizer que ler Harry Potter é cultura. Claro que ler Harry Potter e ter contato com essas culturas caracteriza como cultura sim. A gente tem um exemplo aqui no Brasil, que é o samba, que nasceu, a raiz dele foram nas comunidades mais carentes, né?
E o samba hoje é um gênero nacional, conhecido mundialmente, e é bem respeitado, inclusive, no mundo todo. Pra virar cultura, teve que sair da favela e ir pra alta. Virar da MPB, a MPB Caetano Veloso é considerado cultura. Mas me responda Vai uma dizer coisa, que na ministra. época que ele era pobre era cultura. Não, pra virar cultura você tem que ir pra alta. A alta Me classe. responda uma coisa, ministra. Se as pessoas não tivessem escutado o som da favela, como é que você conheceria o samba hoje? É necessário a gente abrir os nossos horizontes, os nossos ouvidos para escutar o som que vem lá das periferias, das comunidades mais pobres também, e reconhecer que isso também é cultura. Foi necessário fazer isso para o samba se tornar um gênero. Então, a senhora está se contradizendo, senhora ministra. Me desculpe, mas a senhora está se contradizendo. Acabou, Jéssica. Vamos para a última pergunta dos nossos internautas. O @Mauro Terayama perguntou: é biscoito ou bolacha? Biscoito. Bolacha. Biscoito. É bolacha. É biscoito. É claro que é bolacha. Bolacha é coisa de pobre. Não existe. Agora Bolacha comida é creme pobre, né? crack, bolacha Não, Maria. É bolacha. Bem, gente, estamos terminando mais um De Tarde. A gente fica por aqui e até mais. É bolacha. É biscoito. Para de dizer que é coisa de pobre. Meu Deus, é bolacha. biscoito, Gente, é bolacha.